é que eu sou uma pessoa como qualquer outra. Tá? Tenho as mesmas dificuldades, tenho algumas facilidades que outras pessoas não têm, mas eu sou uma pessoa comum. Estamos iniciando o nosso Pode Mais, o nosso podcast de variedades com personalidades de Xanxerê e região. Depois de umas merecidas férias, estamos retornando. E para comemorar o mês da mulher, temos entrevistadas muito importantes. Aqui temos a doutora Ana Boni, que é a promotora de justiça, titular da primeira Promotoria de Justiça de Xanxerê. Doutora Ana Boni, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. E o que eu pensei para esse podcast? Entrevistar mulheres com empregos diferentes, né? Porque afinal de contas não é todo dia que a gente conversa com uma promotora, não é mesmo? Muito obrigada, doutora Ana. Eu que agradeço a oportunidade, Carla, agradeço mesmo, o convite foi muito gentil, eu fiquei muito feliz de estar aqui, espero que eu possa, né, eu possa mostrar que eu sou uma mulher como qualquer outra, certo. Embora eu exerça uma função um pouco diferente, não muito comum, né? Afinal, só tem 2 promotoras de justiça aqui em Xanxerê. Óbvio, já é difícil. Né? Então, no universo de 50 e tantos mil habitantes, somos 2 promotoras de justiça aqui na cidade. Mas eu gostei muito de estar aqui e espero que as pessoas daí percebam que eu sou uma mulher como qualquer outra. Viu que interessante. Doutora, como que é o seu dia a dia? Como que é o dia a dia da Ana? Então, eu sou uma pessoa muito comum, muito comum. Eu moro com a minha mãe, com o meu filho, então eu também tenho algumas rotinas domésticas, eu tenho 2 cães que eu dedico um tempo a eles. Eu acordo quando eu tenho boa vontade e disposição, meu personal que me perdoe, ó, Eloy, essa é pra ti. Vou à academia de manhã, não por uma questão de saúde, já compreendi que o exercício físico tem que fazer parte da nossa vida, não por uma questão estética, mas porque eu já tenho uma certa idade também. Vou à academia de manhã, cuido de algumas rotinas domésticas da casa, pagar conta, organizar algumas coisas para minha auxiliar ir resolvendo. Nesses dias eu estou sem o meu filho, que ele está estudando fora, mas também aquelas coisas normais de mãe, de ver como é que estão as roupas, organizar questões escolares, enfim, e vou trabalhar. A minha rotina de trabalho é de manhã e de tarde, eu tenho expediente de manhã e de tarde, então eu vou de manhã para o trabalho, na parte da manhã é um pouco mais livre, não tem as audiências, então eu consigo fazer reuniões, trabalhar no gabinete. À tarde tenho minhas audiências, meu trabalho termina às 19 horas e aí eu volto para casa de novo para aquela rotina. Vou jantar, vou passar um tempo com a minha mãe, vou passar um tempo com os meus cachorros, quando meu filho está em casa também, conversar, ver como foi o dia. E resumo assim, uma rotina muito simples, eu sou muito caseira, tenho a minha família aqui, eu sou natural de Xanxerê, então eu tenho a minha família aqui, quase todo final de semana eu me reúno com a minha família. Enfim, é essa a minha rotina de mulher, de pessoa, de gente. Doutora Ana Boni, como que é o seu papel de mãe? Porque a gente vê a doutora nas palestras, ou às vezes no fórum, de repente uma pessoa mais séria, de repente mais incisiva. E como que é a Ana mãe? Uma mãe mais assim, pode tudo, não pode? Como que é? Na verdade, né, o que eu penso, né? Todos nós somos fruto das nossas vivências. Então, eu tenho um único filho. Eu fui mãe aos 36 anos, então eu já tinha uma certa maturidade, né? E eu trabalho com situações extremas. Já fui promotora criminal e hoje sou promotora da área da família, infância e juventude. Então, tudo aquilo que eu vejo no meu trabalho, que é bom, eu quero repetir em casa, e que é ruim, eu quero evitar na minha casa. Então, eu não me considero uma mãe permissiva, ao contrário, se você conversar com meu filho, talvez ele vai dizer que eu sou bem xarope, sou chata, cobro disciplina, horário, não deixo ir em tudo o que quer, sabe? Tudo aquilo que eu falo nas palestras, que eu falo para as pessoas que eu atendo, eu tento aplicar na minha casa, porque realmente eu acredito que nós precisamos, que nós pais temos uma responsabilidade muito grande em deixar pessoas melhor do que nós mesmos para esse mundo, que nós precisamos hoje de pessoas empáticas, conscientes, responsáveis, para que o nosso mundo progrida, prospere, melhore. Então, eu tento ser uma mãe assim,
Sou uma mãe exigente, sou também uma mãe companheira, meu filho gosta de esporte, costumo ir com ele na quadra, levar em treino, assistir jogo. Meu filho costuma conversar muito comigo, então procuro manter um relacionamento, mas ao mesmo tempo que eu sou flexível nesses aspectos, eu também entendo o meu papel como mãe de orientar e regrar. Sabe? Não é legal dizer não, não é bacana ser a pessoa que fica cobrando, mas é papel dos pais, né? Então, eu procuro ser esse tipo de mãe. Não sou uma mãe extraordinária, não sou uma mãe diferente das outras mães, também tenho dúvidas, incertezas, também tenho situações que já precisei recorrer ao apoio de profissionais, seja da psicologia, da pedagogia, para conseguir dar conta. Porque não é fácil. A tarefa de ser mãe não é uma tarefa fácil, porque a gente é mãe, é profissional, é filho, é irmão, é membro da comunidade. Então, tem que administrar um caldeirão bem grande. Certo. Então, volto a dizer, mas eu acho que eu sou uma mãe normal, da média, sabe? Doutora Ana, e como que começou a sua carreira no meio do direito? Como que foi? Você já pensava quando era mais nova, você um dia juíza ou caiu de paraquedas nessa profissão? Como que foi? Assim, quando eu venho de uma família de professoras, né? Quem me conhece sabe que minha mãe é professora, minhas primas são professoras, as filhas das minhas primas são professoras, então eu venho de uma família de professoras. E bem cedo eu entendi que eu não tinha habilidade, não tinha vocação para o magistério, como eu via essas pessoas da minha família. Eu queria outra coisa. No ensino médio, o que eu podia fazer aqui na região? Eu sou do século passado, do milênio passado, né? Então as oportunidades eram muito menores aqui. Havia curso, fora os cursos próprios mesmo, que habilitavam para a educação, para o magistério. Havia contábeis, administração e direito. Então eu comecei a me inclinar ao direito, que era o que parecia que eu mais gostava. Todo mundo dizia que eu era falante, né? Então, quem fala muito tem que ser advogado. Aí comecei o curso, fiz em Chapecó, não havia ainda curso aqui em Xanxerê, como eu falei, é muito tempo que eu sou formada. Fiz em Chapecó e eu trabalhava num banco, né? Por conta da minha condição, eu precisava trabalhar para pagar a faculdade, né? Embora minha família me ajudou, eu precisava trabalhar. Trabalhava num banco, não tinha quase contato nenhum com direito. E um belo dia, minha mãe trabalhava num colégio, no Joaquim Nabuco, aqui, veio uma orientadora que era casada com um promotor. E aí eu pedi para a mãe, disse assim, mãe, fala lá com a sua amiga, né, com a sua colega, e pergunta se o marido dela não teria um estágio voluntário, alguma coisa para eu ir lá no fórum e, né, começar a olhar processo, ter alguma proximidade com o direito. A mãe conversou com ele, Dr. Newton Trenenpol, muito querido, hoje ele é aposentado, chegou a ser procurador de justiça. Fui lá e ele me apresentou o Ministério Público. Me fez conhecer qual era a função do promotor, né? A função do promotor, em resumo, pode dizer, é um grande advogado da sociedade, né? O defensor de alguns direitos indisponíveis, por exemplo, da infância, da juventude, da família, né? Atua nessas áreas, meio ambiente. Me apresentou o que era o Ministério Público e eu gostei. Eu disse, cara, eu me identifico com isso. Não passei no primeiro concurso para o Ministério Público, eu me formei. Aí eu consegui ser aprovada num curso de especialização em Florianópolis, fui para lá trabalhando, né? Trabalhei no Tribunal de Justiça, então trabalhava com o Judiciário, que é uma coisa separada do Ministério Público, não tem muito a ver, mas sempre mantendo essa vontade, fazendo concurso. Fiz 6 concursos para ser promotora, já era formada há 7 anos, quando eu consegui ser aprovada no concurso do Ministério Público. Antes disso, eu fui chefe de cartório aqui em Xanxerê também, passei num outro concurso porque a gente tem que trabalhar para sustentar nossos sonhos, né? Eu venho dessa realidade, acredito que é a mesma realidade que você conheceu, né? A gente precisa trabalhar, construir nossos sonhos, então eu tive uma outra atividade antes, nunca advoguei. Talvez se eu tivesse começado advogando, tivesse me identificado com a função do advogado, mas
sempre estive na função pública, né? Trabalhei no Tribunal de Justiça, depois fui servidora do Judiciário por 4 anos, e aí finalmente passei no concurso do Ministério Público. Sou promotora de justiça há quase 22 anos. Doutora Ana, e dentro dessa sua experiência, teve algum caso que marcou o seu trabalho? Porque eu acredito que você deve ter visto várias situações no seu trabalho. Assim, existem casos emblemáticos, né? Aqueles que a gente leva para a vida. Eu estou em Xanxerê há 16 anos, porque, por opção pessoal, minha família é daqui, então quando eu pude ser titularizada aqui em Xanxerê, eu resolvi ficar por aqui. Atuei em diversos casos de feminicídio que me marcaram muito, seja pelo aspecto do próprio crime, da situação que aconteceu, do que aconteceu antes, do que aconteceu depois, mas especialmente com o contato que eu tive com as pessoas que ficaram, com filhos, irmãs, mães de vítimas. Então, vários casos, sabe, envolvendo morte violenta de mulheres me marcaram, sabe, que são situações que até hoje eu recordo. E atualmente, como eu estou trabalhando com a infância e com a juventude, várias situações relacionadas a crianças têm me marcado. Situações boas, né? Essa semana, né, só colocando um exemplo, são processos que a gente não pode citar o nome das pessoas, mas nós fizemos a adoção de 4 irmãos que passaram por um processo de destituição do poder familiar, de retirada da família biológica, por conta de umas violações muito graves que haviam acontecido. E nessa semana a gente viu esses 4 irmãos indo para as famílias adotivas. Você viu as crianças que a gente tomou conhecimento inicialmente, que estavam numa situação de muita negligência, muita violência, felizes com os novos pais, já brincando com o cachorro da nova família já integrada. Então, são coisas também que a gente leva para a vida, que eu não vou esquecer nunca. Seja o início da história, né? No momento que essas crianças foram afastadas da família biológica, como agora, quando elas começou ainda um processo de adoção, não é um processo de um dia para a noite que se concretiza, ele tem um acompanhamento até se consolidar. Quanto o início desse procedimento, desse processo de adoção, vendo essas crianças sendo encaminhadas para novas famílias e sendo felizes, né? Então, eu tenho muita vivência que eu lembro, embora eu até brinco com as pessoas que trabalham comigo. Eu deveria ter começado a escrever as coisas inusitadas que eu já vi na minha carreira, porque sempre acontece uma mais inusitada que a gente esquece a anterior, né? Mas lembro de muitas coisas, não gostaria de ficar aqui falando, o caso da fulana de tal, ou então o caso, porque às vezes o que para mim é uma vivência que me engrandeceu, que me fez crescer como pessoa, como profissional, vai trazer muita dor sendo lembrada, porque no meu trabalho eu costumo atuar com problemas das pessoas, problemas humanos, né, que é o nosso material do dia a dia. Certo. Doutora Ana, e tem alguma mulher, assim, que já que a gente estava comemorando o mês da mulher, ou o dia da mulher, enfim, tem alguma mulher que te inspirou, ou que ainda te inspira? Então, como eu falei, eu venho de uma família de professoras, então eu venho de uma família em que as mulheres, a despeito da condição social, a despeito de às vezes não trabalharem fora, sempre exerceram papéis muito fortes. Minha avó ficou viúva cedo, com um monte de filho, a mãe da minha mãe, né? Então teve que assumir o papel de chefia da casa. Minha mãe também, embora casada, meu pai já é falecido, mas enfim, sempre precisou trabalhar muito cedo, teve que estudar, foi a primeira pessoa que exerceu uma atividade remunerada, regular na sua família. Ela vem de uma família de agricultores, então foi a primeira menina que estudou, fez o normal, o curso de magistério para ser professora. Então, a minha mãe, minhas tias, tá, sabe, que mesmo lá na agricultura precisaram desempenhar esse papel de cuidar da família, de estar do lado do marido para que as vivências familiares se concretizassem, os sonhos, as expectativas. Então, eu me inspirei
Minhas primas também, que são guerreiras, batalhadoras. Eu sou a mais nova, minha mãe é a filha mais nova, eu sou a prima mais nova, então as mulheres da minha família, minha avó, minha mãe, minhas tias, minhas primas, me inspiraram e me inspiram todo dia. Me mostram que a gente não pode se deixar levar pela dificuldade momentânea, que Deus está conosco, que Ele nos ampara e que a vida é para ser vivida. E principalmente que a gente veio para esse mundo para ser feliz e fazer os outros felizes. Que legal, doutora Ana, muito obrigada. E assim, eu queria deixar os nossos microfones à sua disposição para suas últimas considerações. E realmente a nossa entrevista vai ser uma entrevista que eu acredito que vai inspirar muitas mulheres. Então, a coisa que eu acho mais importante de deixar destacada aqui é que eu sou uma pessoa como qualquer outra. Tá? Tenho as mesmas dificuldades, tenho algumas facilidades que outras pessoas não têm, mas eu sou uma pessoa comum. E na condição de promotora de justiça, eu gostaria de espalhar, aproveitar esse canal aqui, disseminar uma informação que às vezes as pessoas não têm. Faz parte do meu trabalho atender gente. A Promotoria de Justiça hoje fica ali do lado da Farmácia São Rafael, no 3º andar. A Promotoria de Justiça está de portas abertas. Quem entender que tem alguma demanda, vem lá, tá? Mesmo quando não é nossa atribuição, a gente indica onde que a pessoa deve ir, o que a pessoa deve fazer, tá? Porque o Ministério Público, ele é parceiro da sociedade. Até um tempo atrás, a gente tinha aquela impressão de que a autoridade vivia lá encastelado, o juiz, o promotor, as excelências, e a vida seguia aqui. Não é isso. A gente é integrado à vida, a gente é integrado à comunidade, e eu gosto sempre que eu tenho a oportunidade, como agora você está me dando, de dizer isso, sabe? A minha função é atender pessoas, o Ministério Público está de portas abertas, somos pessoas iguais aos outros 52 mil habitantes aqui da cidade, temos uma função diferente, e quem entender que eu possa de alguma forma auxiliar, pode me procurar lá na promotoria das 13 às 19, é o horário de atendimento ao público. Okay. Doutora Ana, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E gente, a doutora é uma pessoa muito solícita, tá? Como ela disse, ela é uma pessoa muito simples, e tanto que eu mandei mensagem, ela já me respondeu, até fiquei, nossa, que rápido! Mas ela é uma pessoa muito, muito solícita e muito fácil de conversar, enfim. E eu quero agradecer a você que nos acompanha nas redes sociais. Você pode acompanhar as edições do nosso Pode Mais no canal Ideal e também pode me encontrar no Instagram, @carlamorilas. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima entrevista.